quarto ano, meus pequenos estudantes, como é que estamos? Espero que vocês estejam todos bem. Então, o tio Jorge, se eu colocar meu nome de novo, eita, meu nome não está saindo aqui no slide. O tio Jorge, tá bom? Vai dar uma aulinha de história para vocês a respeito do que nós começamos na aula passada. Eu passei uma atividadezinha para casa, tá bom? Onde vocês devem responder com todo cuidado, com todo capricho, tá bom, gente? Letrinha bonitinha, deixando o parágrafo de bonitinho. Oh, maravilhoso! Vamos ver. A aula passada definimos o que é história, não foi? Que é uma ciência, enfim, uma ciência que estuda o ser humano no tempo, estuda o ser humano no tempo. Então, o ser humano pode ser qualquer um de nós. Todos nós temos uma história, tá bom? Vocês pequenininhos têm uma história, o tio Jorge tem uma história, a escola São Francisco tem uma história, todo mundo tem uma história. E essa história contada, gente, ela é contada na linha do tempo. Todos nós temos uma linha do tempo, tá bom? Eu expliquei para vocês na aula passada o que é uma linha do tempo, mas eu passei uma atividade para casa. E essa atividade que eu passei para casa é exatamente essa daqui, ó. Onde nós vamos, uma das questões da nossa atividade é essa linha do tempo aqui, né, ó. Então o que é que acontece numa linha do tempo? A pessoa nasce, em primeiro lugar. Na atividadezinha de vocês tem 1915. Aqui vocês consertem e coloquem um 20 no lugar do 15. Tá bom, gente? Ó, vai ficar 1920. Foi errinho do tio Jorge, tá bom? Conserta aí, ó, deixa bonitinho com a canetinha preta. Tá bom, gente? Então, essa pessoa... Que pessoa é essa? Esse velhinho bonitinho. Essa pessoa nasceu em 1919, ó. Eita, em 1920 ele começou a caminhar. Você vai e coloca. Aprendeu a caminhar, né? Aprendeu a caminhar. É só um exemplo, tá bom, gente? Você pode colocar outro, como por exemplo, ele aprendeu a falar, tá bom? Ele aprendeu a ficar em pé, ele sentou pela primeira vez, ele andou de bicicletinha. Você coloca do jeito que você achar mais interessante, tá bom? Aí outra data. O que é que ele aprendeu nessa data? Ele aprendeu outras coisas, né? Depois, em 1940, ele começou a estudar, ele começou passou mais de 20 anos, então ele já é um adulto, né? Então, ele é médico, ele pode ser um engenheiro. Suponhamos que ele tenha virado astronauta, vai para o espaço. Tá bom? Coloque o que vocês quiserem. Desde que você comece aqui, ó. Ele nasceu, você não precisa colocar mais nada, que já tem, tá bom, gente? Ó. Ele nasceu, ele aprendeu a caminhar, ele aprendeu a andar. Essa parte eu deixo com vocês. Porque de 2019 ele tá aqui, ó, ele virou surfista, né? Virou velhinho surfista. Eita, velhinho danado, né? Pois é. Então, a nossa atividadezinha é assim, ela é interativazinha. Você não vai... Essa primeira questão, por exemplo, você vai apenas marcar, tá bom? De acordo com o nosso textinho lá da página 6, de acordo com o nosso textinho da página 6, que vai falar sobre fatos históricos, o que acontece... Os idosos, por exemplo. Ah, professor, tio Jorge, eu não sei ler direitinho ainda não. Mas você não precisa ler rápido também. Você está aprendendo, tá bom? Embora você tenha dificuldade em ler muitas coisas, mas você vai começando daqui, ó. Os idosos. Pergunta o papai, pergunta a mamãe o que significa idosos. Tá bom? Que eles vão explicar para você. Idosos são pessoas velhinhas, pessoas já de idade avançada, pessoas já senhores de idade, tá bom? E senhoras de idade. Envelhecer é uma grande vitória. Significa estar vivendo há muito tempo, já ter passado por várias experiências e testemunhado inúmeros acontecimentos. Conviver com os idosos é um privilégio. O que é privilégio, professor? Privilégio é uma coisa abençoada, tá bom? Pois temos a possibilidade de partilhar toda essa memória, esse conhecimento acumulado sobre o mundo. Para a história, os idosos significam uma oportunidade única para recuperar informações sobre o passado. Ao trabalhar com relato de pessoas idosas, que é a perguntinha, ó, ao trabalhar com relatos de pessoas idosas, o historiador está utilizando uma fonte o quê?
Suponhamos que um historiador é aquele profissional que trabalha com história. O tio Jorge, por exemplo, que trabalha dando aula de história. Suponhamos que ele queira conversar com um idoso, né? Aqui o idoso, ô idosinho bonitinho, né? Ô, maravilha. Então olha só, tio Jorge faz perguntas, o idoso responde. Tio Jorge pergunta, como era no seu tempo que você brincava? O idoso vai e diz, eu brincava muito com a natureza, eu brincava muito correndo, me divertindo. Pronto, aí o tio Jorge fez uma pergunta, ele respondeu. Então, ao trabalhar com o relato de pessoas idosas, o historiador está utilizando o quê? Uma fonte oral, uma fonte textual, visual, mídia interativa ou escrita? Se eu perguntei para ele, logicamente não vai ser textual, tá bom? Então você marca só uma, não é textual não, nem é mídia interativa, porque eu fiz uma pergunta direta para o idoso, tá bom? Aí aqui essa segunda aqui, nós colocamos aqui, ó, história, deixa eu ajeitar aqui para a gente ver direitinho, beleza, vamos lá. História é a ciência que faz o quê? Ela estuda acidentes históricos e geográficos do planeta Terra. Será se a história se fundamenta unicamente em documentos escritos? Será se a história estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando vestígios que a humanidade deixou? Olha só que interessante, né? Aí você começa a pensar, será se o tio realmente falou de passado, homens, utilizando vestígios, humanidade? Se o tio falou, você marca, tá bom? Então você vai procurar a melhor resposta que você encontrar para marcar a alternativa. Marca só uma, tá bom, meninos e meninas, meus pequenos? A terceira, eu já falei para vocês como é. Você vai só completar com acontecimentos da vida desse velhinho, tá bom? A próxima pergunta diz assim: sobre você e sua linha do tempo, cite alguns fatos importantes que aconteceram com você. Aí você vai e pensa, nossa, eu sou tão pequenininho, estou no 4º ano. O que pode ter acontecido de importante comigo? Tudo. Você aprendeu a caminhar, você aprendeu a falar, você aprendeu a ler, você aprendeu a andar de bicicletinha, né? Tudo isso que acontece com você, você pode colocar aqui. Coisas boas. Não vai colocar que levou uma queda, que quebrou o pezinho, não. Não precisa dessas coisas, não. Coloca coisas importantes, que você acha importante, que aconteceu com você, tá bom? Meus pequenos, tem uma outra questão, né, pequenos? Olha só. A quarta questão diz assim, ó, leia o texto abaixo. Olha só que interessante, aquele filminho lá, o Bom Dinossauro. Ó, leia o texto abaixo e responda, né? Fatos históricos são aqueles fatos ocorridos que ficaram marcados na história. Ou seja, são fatos que vão ficar marcados na história para sempre. Por exemplo, o descobrimento do Brasil é um fato histórico. As revoluções é outro fato histórico. A queda do Muro de Berlim é outro fato histórico. A pandemia que estamos vivendo é outro fato histórico. Tá bom? Professor, então quase tudo é um fato histórico. Sim, quase tudo é um fato histórico. Então eu pergunto para vocês, de acordo com o textinho acima, o que são fatos históricos? Você pode colocar da melhor maneira que você achar interessante. Você pode começar com letra maiúscula, dando um espaço aqui. Sim, eu acredito que fatos históricos podem ser. Aí você vai inventar, vai criar da sua cabecinha a sua resposta. Fatos históricos podem ser coisas importantes que aconteceram no mundo. Fatos históricos podem ser coisas interessantes que ainda hoje acontecem no mundo. Fatos históricos são coisas interessantes que já aconteceram, mas servem para ensinar alguma coisa para nós, tá bom? É dessa maneira que você vai escrever, que você vai colocar. Tá bom, meus pequenininhos? Olha aí, na página do livro nós também colocamos para vocês algumas páginas. Para quem já tem um livro, é claro, né? Para quem já tem um livro, nosso materialzinho didático, já pode ir logo respondendo para não acumular, tá bom? Vai logo respondendo, o que você souber já coloca logo. Vai chegar o dia que o tio vai corrigir, claro. A gente tem que dar o visto, corrigir direitinho. Aí para não acumular, os meninos e as meninas que já tem o livrinho já vão logo respondendo. Quem não tem, não se preocupem, vai ter tempo de sobra para você fazer isso. Tá bom? Não precisa se preocupar. Respostas, você pode colocar respostas pessoais, não tem problema nenhum. O tio gosta muito de respostas pessoais porque elas saem do seu raciocínio. Seu pequeno raciocínio vai começar a se desenvolver nos argumentos.
nas respostas pessoais. É que você vai desenvolver. Aí você vai aprender a fazer redação, vai aprender a fazer descrição, narração, enfim, né? A segunda questão diz: qual é a sua definição do que é fato histórico? A mesma questão da tarefinha, da atividade, tá bom? O que é fato histórico? Você coloca a mesma coisa lá, ou coloca diferente, tanto faz. Olha só isso daqui, ó. Realize uma pesquisa em livros ou internet sobre um fato histórico e em seguida complete o quadro abaixo. Motivo ou causa do fato histórico? Qual é o fato histórico e consequência do fato histórico? Ah, professor, muita gente tem dúvida nessa questão aqui. Desde o ano passado, desde o ano que o tio começou aqui, o pessoal, os meninos sempre têm dúvida. Mas é fácil, ó. Você escolhe um fato histórico e coloca bem aqui. Por exemplo, a pandemia de 2020 é um fato histórico. Você coloca aqui, a pandemia de 2020. Motivo ou causa dessa pandemia? Um vírus que surgiu na China. Consequência desse fato histórico, você coloca assim: isolamento, as pessoas usando máscaras, tá bom? Eu dei um exemplo para vocês. Vocês podem pegar outro fato histórico e colocar na linha de baixo, outro aqui e outro aqui. Faz pelo menos uns 3 fatos históricos que acontecem, ou que aconteceram, tá bom, meninos e meninas? Para ficar bonitinha a nossa atividade, certo? A quarta questão tem assim: releia o texto e preencha as lacunas do exercício abaixo para que tenha sentido completo. É preciso o quê? Aí você vai... Qual é o textinho que você vai ler? Você vai ler o textinho daqui, ó. Tá bom? Você vai ler a página 8 com alguém. Claro, você vai ler acompanhando alguém. Um orientador, seu pai, sua mamãe. É até interessante que você assista com um orientador essa aula, para que ambos entendam o que é que o tio está pedindo na questão. Tá bom, pessoal? Aí você vai falar dos idosos aqui, vai falar de fontes históricas desse textinho, vai falar de fatos históricos, vai falar de linha do tempo, tudo que a gente está falando. Na dúvida, vê a aula passada, que o tio também explicou lá sobre a linha do tempo, tá bom? Aí você vai só preencher aqui, tá bom? De acordo com o textinho lá. Na dúvida, deixa lá o comentário que o tio ajuda vocês. Aqui são respostas pessoais, né? Ó, pesquisem livros na internet, escrevam um fato histórico com repercussão nacional que ocorreu. No ano que você nasceu, se você nasceu no ano 2016, 2014, por exemplo, aconteceu a Copa do Mundo no Brasil nesse tempo aí. Se você nasceu em 2016, aconteceram as Olimpíadas no Brasil nesse tempo aí. No ano que você entrou para a escola, se você entrou na escola há 6 anos atrás, deve ter acontecido alguma coisa nesse tempo aí que a gente se lembra, que foi importante para você, tá bom? Então você fique à vontade para fazer do jeito que você quiser. Por que é importante estudar história? Olha, meus pequenos, é tão importante essa questão. É tão importante essa questão que você vai responder com suas palavrinhas. Por que é importante estudar história? Porque a história é importante, porque ela ensina o passado, ela ensina o presente e ela faz a gente planejar o futuro, tá bom? Coloca bonitinho, letrinha maiúscula no começo e ponto final no final. Então aqui você vai... Aqui a 7ª, escreva quem são as pessoas envolvidas nos fatos históricos abaixo. Pesquise em livros ou internet. Quem foi que libertou os escravos? Princesa Isabel. Essa outra vocês pesquisam e respondem. Independência do Brasil. Quem foi que proclamou a independência do Brasil? Aí você vai pesquisar e vai responder, tá bom? Aí você vai só observar as imagens e dizer: o que é isso? Será se isso é um desenho animado? Será se é uma escultura? Será se é uma pintura? Será se é um mapa? Você vai colocar o que você vê aqui nessas imagens, tá bom? É importante que seja com suas palavrinhas. Escreva o que é fonte histórica de novo. Você vai definir o que é fonte histórica. A 10, você sublinhe as frases corretas. O que for frase correta, você risca embaixo dela. Se a frase for errada, você não risca. Uma pintura rupestre é uma fonte escrita? Não. Sabe por que não é? Porque uma pintura rupestre é uma pintura na parede. E ela não é uma fonte escrita. Você não lê, você apenas observa e fica admirando. Ó que bonito, então ó que feio. Né? A 11 você vai explicar de que maneira o depoimento de uma pessoa mais velha sobre sua infância pode ser considerado fonte histórica.
por causa dos detalhes, né? Essa pessoa pode ter muitos detalhes que você vai, digamos, observar, vai ouvir. E esses detalhes é que vão criar a história, tá bom, gente? O que são documentos históricos? São documentos, são registros do passado, são coisas que aconteceram no passado. Essa aqui eu deixo com vocês. Vocês vão desenhar, então eu desenho aí com vocês, tá bom? Não vou mostrar vocês desenhando não. Vocês desenham e depois me digam. Então, gente, meus pequenos estudantes, para a gente relembrar um pouquinho sobre a nossa história, sobre o nosso modo de ser e de viver, é interessante nós imaginarmos que todos nós somos seres humanos, né? Nós somos seres humanos, meninos ou meninas, pequenos ou não, somos seres humanos, vivemos no mundo cercado de outros seres humanos, né? E embora sejamos diferentes, isso não nos faz melhores do que os outros. Isso não nos faz um ser sem história. Porque todos nós temos, se todos nós individuais temos uma história para contar, imagine vocês, o planeta todinho, o que não tem para contar. Pois é isso que nós vamos aprender no 4º ano, no 5º ano, no 6º ano e por aí vai. Tá bom? E tudo isso só pode ser contado através da linha do tempo. A linha do tempo é que vai contar os fatos históricos. E os fatos históricos, podem ser contados através das fontes históricas. Suponhamos que essa garotinha tem uma carteira de vacinação. Ela se vacinou, né? Esse menininho também. Esse menino já tem uma carteira de identidade. Tem a foto dele ali, identidadezinha. Esses documentos são exemplos de fontes históricas. Ok, meus pequenos? Documentos que contam a história do mundo, que podem ser fontes históricas para o mundo. Aqui é o planeta. Vamos colocar um rostinho bonito nesse planeta. Legal. Que documento ele tem? Se o menino tem uma carta de identidade, a menina tem uma carteirinha de vacinação, suponhamos que ele tenha, sabe o que? Ele tem os mapas, ele tem pinturas em cavernas, ele tem livros que guardam conhecimento, né? São exemplos também de fontes históricas. Certo, meus pequenos, minhas pequenas? Com isso, o tio George encerra nossa aulinha de hoje, tá bom? Voltamos na próxima semana. E lembrem-se, eita, não pode, usem máscaras sempre. Sempre usem máscaras, não saiam de casa. Tá bom, pessoal? Quero todo mundo aqui tranquilão, sossegado, pra gente conversar, todos presencialmente. Mas por enquanto vocês usem máscaras para preservar a saúde de todos. Ok, meus pequenos? Tchau, grande abraço do tio.